Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o historiador, professor, doutor, escritor Douglas Aprato Tenório, que nos fala sobre sua reabilitação pós-Covid, sobre conjuntura nacional e também dos livros organizados por ele e os demais lançados pela editora do SESMAC, Centro de Estudos Superiores de Maceió, mesmo nesse período de pandemia. A exemplo dos livros Memórias Legislativas e Alagoas, uma esfinge a desvendar, entre outros. Professor Douglas, é um prazer imenso tê-lo aqui de volta no Frente a Frente, sobretudo na sua condição de sobrevivente da Covid-19, já que o senhor chegou a ter 85% ou mais dos seus pulmões comprometidos pela doença, né? Passando quase 2 meses internado, enfim. Sobre essa experiência, professor Douglas, muda o que no olhar sobre a realidade que vivemos? E obrigada mais uma vez. Obrigado, Gorete. É uma alegria estar aqui junto com você, depois de tanto tempo, depois dessa pandemia que afetou a todos nós. Efetivamente, eu passei por uma experiência extremamente desagradável, né? Sempre fui muito precavido, sempre fui muito respeitador dos protocolos sanitários, né? Tomei as 2 doses da Coronavac. Eu sequer me aproximava, já em fevereiro, antes do Carnaval, eu já sequer me aproximava. Eu dizia, não, vamos nos cumprimentar à la oriental, né? Balançando a cabeça e por uma coisa aí da vida que eu não entendo, eu peguei esse maldito vírus. E com isso eu tive muito mal, né? Saí daqui para São Paulo com urgência, já com o organismo totalmente debilitado, e lá fui tratado por uma equipe médica comandada pela doutora Ludmila Achad, e passei 2 meses internados, e realmente foi uma situação que vai ser marcante. Eu já tinha passado por um momento difícil quando tive um câncer há 9 anos atrás, mas quero lhe dizer que o Covid foi muito, muito, muito pior do que o câncer que eu tive há 9 meses atrás. Então, eu não tenho receio de dizer, né, sempre que foi acometido, só tenho isso. Eu acho que a gente tem que ser transparente, não tem que esconder nada. Então, a minha impressão ao voltei a viver de novo, né? Os médicos lá dizem, você é um sobrevivente, você é um caso médico, né? Porque também fiz os exames todos e estou zerado, não tenho, somente um pouquinho de anemia, com as hemácias ainda baixas, mas gradativamente voltando a se fortalecer. E a minha impressão, a impressão que eu fico, é que nós somos extremamente frágeis, né? Nós humanos, mas isso já foi dito ali por tanta gente, somos humanos, extremamente humanos, né? Já foi dito pelos filósofos, somos frágeis por consequência, né? Então a gente, mesmo guardando, você vê, eu tomei as vacinas, eu guardei os sanitários, eu usava máscara, eu praticamente não saía de casa e tive. Então a gente tem aquilo que se chama destino, mas eu acho que alguma coisa aí dos desígnios do alto para a gente, né? Então, eu realmente voltei mais convencido de que a gente deve se dedicar ainda mais, que eu sempre gostei da minha família, os meus amigos e a vida que é um bem preciosíssimo, talvez não, com certeza o bem mais precioso que nos foi legado, e a gente tem que aproveitar, carpe diem, né? Viver o dia a dia, a gente não deixar de falar com nossos amigos, de abraçar os nossos amigos, de abraçar os nossos netos, os nossos filhos, a nossa família, a nossa companheira, né? O companheiro, no seu caso, e a gente fortalecer esses laços, que é realmente o que interessa. Nada mais interessa, nada mais interessa. Um vírusinho miserável, desgraçado, faz esse estrago todo no mundo, né? E nós voltamos ainda mais fortalecidos na nossa fé, na ciência, na nossa fé em Deus, principalmente, né? Na ciência, né? E convencido de que nós temos uma passagem que a gente não sabe quando nós entraremos no vagão derradeiro, né? Porque eu estive lá, eu entrei e a porta se abriu, eu saí, né?
Então, fortalecido nisso, na família, na amizade, nas coisas realmente essenciais. Tudo mais é passageiro, tudo mais não vale nada. Poder, meu Deus, não vale nada. Riqueza, ninguém, nada disso vale. O que vale realmente são as coisas que a gente tem no coração, né? O amor, a amizade, a família, nossos filhos, nossos netos, né? E a nossa paixão pela cultura também. A gente aproveitar aquilo que é da cultura, né? A música, a, a pintura, né? A literatura, né? A gente aproveitar que é uma benesse também. De forma que é essa aproveitar, a carpe diem, né? Aproveite o dia porque o dia passa e não volta mais. Então eu voltei, passei na a barca de Creonte, eu cheguei a botar o pé na barca de Creonte, como diziam os gregos, mas depois eu consegui voltar, não sei como, mas consegui voltar. Agora eu fui a São Paulo, como ele disse, e fui tratado como uma celebridade, como um ressuscitado, né? Mas aqui estou, né? Eu acho que exatamente foi essa corrente positiva dos amigos, né? Foi essa a minha mulher foi fundamental, foi ela que me levou daqui e me levou e ficou lá comigo durante esses 2 meses e meio que eu passei lá em São Paulo. E a ciência, que a gente deve sempre acreditar, que a ciência efetivamente é que ajuda, né? É que é o X da questão, né? Para que a gente aplique os remédios certos, que a gente tenha o tratamento certo. Então, estou de volta e com muita vontade de viver, de produzir, né? De estar aqui fazendo entrevistas, procurando popularizar a história. O conhecimento não é meu, aquilo que eu tenho, que é meu, o que eu tenho de conhecimento, eu gosto de repartir, de dividir, sempre gostei, né? Nunca tive receio de concorrência, né? Nunca tive receio. Douglas, fulano e tal escreveu um livro sobre determinado assunto, você... Eu disse, não, isso não me pertence. Meu Deus do céu, que bom que todo mundo fala sobre o impeachment de Falcão. Todo mundo fala, que escreva. Eu posso dizer que fui o pioneiro, mas não é meu, né? Como todos os outros livros, como todas as outras produções, a gente tem que dividir. E eu adoro dividir. Eu gosto muito de trabalhar em grupo, né? Trabalhei com Carmen Lúcia há muito tempo, com a Léda Almeida antes, trabalhei com o ex-reitor da UNEAL, o Jário, né? Trabalhei com o Jorge Vieira, trabalho com o Jorge Vieira. Então, eu gosto com Golbery, eu gosto de dividir, mas não. Eu não tenho essa veleidade, eu não sou dono de nada, nós não somos dono de nada, nada na Terra. A gente é dono só do nosso cérebro, do nosso coração, mas a gente divide nosso coração com os amigos, com os parceiros, com as pessoas, né? Então, estou de volta, e de volta com muito entusiasmo. Pois é, está entusiasmo. Quem o observa não tem ideia do que o senhor passou. O senhor me dizia anteriormente, a informação que nós tivemos, né, pela imprensa, é que havia sido comprometido cerca de 85%, e o senhor falou que chegou a 92%. Quer dizer, isso é uma condição mesmo da comunidade científica dizer que o senhor é um sobrevivente, porque é quase impossível, né, isso acontecer. É uma nova chance, né, que o universo lhe permitiu de viver. E nesse retorno à vida, como tem sido também o retorno ao trabalho? Como o senhor tem observado? Qual o seu olhar sobre o trabalho? Olha, eu nunca deixei de trabalhar. Assim que eu pude, efetivamente, passei um momento que eu voltei, né? Voltei a ver as coisas, porque eu passei muito tempo sem saber de nada. Eu fui entubado, eu fui, né, fui drogado, né? Com remédios para que eu não... Porque nem levantar eu podia. Mas quando eu pude me levantar, abrir os olhos, etc. Então, pouco a pouco, eu fui vendo televisão, fui conversando. Os médicos gostavam muito de lá onde eu fiquei, de ir conversar comigo. Eu ficava aí, acessavam aí os meios de comunicação para ver as minhas palestras e tal, e iam discutir comigo, né, lá no hospital. Então, é muito animador isso, né, a gente saber que fez uma tarefa e talvez
lá do alto, né, alguém tenha, né, não sei se, olha, está na hora de você ainda vir para cá, não, vá para lá e continue o seu trabalho. Então, eu vou continuar com muito entusiasmo, com muita garra, como eu sempre fui, de produzir, de fazer as coisas, né? Eu gosto de inovação. Nesse momento atípico, nesse momento totalmente diferente que nós vivemos, desse século XXI, de ambiguidade, de perplexidade, de temor, né? De volatilidade. Extremismos Então, também, não é, professor? vixe, Maria, de extremismo. Em Meu Deus todas do as, céu, de em todas as loucuras, circunstâncias, em todas as de formas de organização loucura, de loucura. social, política, não é? Sim, não tem nada que fazer. Isso aí, você tem que ter exatamente a serenidade, né? Eu sempre segui aquilo que eu gostei sempre dos clássicos, né? Que no meio está a virtude. Eu gosto sempre de estar no meio, né? E não gosto de extremos, não gosto. Não, a gente tem a nossa fase de extremos ainda jovem, né? Mas eu gosto de estar no meio, de refletir, de conversar e tal. E ter a fé na ciência, ter a fé em Deus, né? Que é importante. Eu sou crente, né? Eu sou crente, quer dizer, eu acredito em Deus, né? Eu sou cristão e acredito em Deus. E eu acho que me foi dada uma oportunidade de prosseguir com o meu trabalho. E já estou a pleno vapor. Já estou a pleno vapor. Já estou aqui desde 9 horas, vou ficar o dia inteiro aqui. Já ontem trabalhei também. Mas eu vinha trabalhando em casa, né? Já vinha trabalhando em casa. Né? Eu já tenho futuros projetos para fazer, para isso aí. De forma que Pois é bem. bom voltar à vida e voltar com essa vontade de fruir dela o melhor que a gente pode ter, né? Pois Do é. melhor dela. Tem que saber exatamente qual é o melhor dela. E já digo, a amizade é uma das. Né? A amizade, a família, né? A ciência, né? A produção cultural. Então, estou O engajado. acolhimento que Já se estou. faz diante de todas essas possibilidades, né, de bem-estar, né, conosco É. e com o outro. Professor, enquanto o senhor se adequava das informações, né, se percebia novamente, né, a partir desse momento difícil, eu pergunto sobre as produções culturais, literárias. O que é que o senhor tem pensado nesse aspecto? Olha, eu trabalho em duas vertentes. Eu trabalho na vertente da minha instituição cultural, SEDMAC, e eu trabalho individualmente como historiador, como pesquisador. Né? Então, como pesquisador, eu já tenho um trabalho pronto para ser lançado, que é Alagoas, uma esfinge a desvendar. Né? Eu tenho um outro livro para... No próximo ano, nós vamos ter o aniversário da nossa independência. Né? Eu estou querendo exatamente fazer um livro sobre mapas históricos de Alagoas, já tenho uma opção de coisas, já estou articulando com um colega geógrafo, né, que é importante, mas já tenho vários deles, né, já tenho um número considerável em mãos, para a gente. Eu sempre gostei de popularizar. Nisso você falou uma verdade, Zé Marques sempre deu muito valor a essa minha vontade de popularizar a história, né? Eu sempre fiz isso e sempre fiz uma conexão muito forte com o jornalismo, como eu disse a você, estava Pedro morreu, foi uma das perdas, muitas perdas. Eu perdi minha irmã mais nova, Gianina, né? Perdi o Pedro, perdi muita gente querida que estava aqui no meu coração. Então, Pedro e eu estávamos fazendo um trabalho sobre Tavares Baixo, um filme sobre Tavares Baixo, e eu disse a ele, Pedro, eu quero logo experimentar Tavares Baixo, que eu nunca trabalhei, quer dizer, só como interlocutor, como apresentador, participei de filme, mas não como, digamos assim, uma pessoa que tinha uma vontade de participar do script, né? Sempre com o filme dos outros. Aí eu queria fazer um filme com Pedro, esse ficou aí inacabado, Tavares Baixo. E o outro que eu queria, inclusive, que fosse antes de Tavares Baixo, era sobre esses correspondentes da Gazeta de Alagoas, que foi uma coisa inédita, única. Né? Então, a dona Leda e o senador Arnaldo Melo, eles tiveram essa ideia, não sei se foi ele, foi ela, né? Não sei, é, é, e de fazer nas principais cidades de Alagoas que tivesse
um clube de correspondentes. Correspondentes. Já teve alguma coisa nesse sentido, né? E eu disse, olha, isso ninguém nem sabe. Foi uma coisa muito importante, porque o jornal chegava com muito atraso e isso popularizou o jornal. As pessoas forçaram a que o jornal chegasse no mesmo dia, né, lá em São Miguel. Então, cada cidade tinha 1, 2, 3 correspondentes. Então, lá em São Miguel, eu era um dos correspondentes. E eu continuei, quando morei na Casa do Estudante, aqui secundário, eu era vice-presidente da UESA, fui da Casa do Estudante, morei, foi uma experiência incrível. Então, eu participava, a gente se reunia, era Zito Cabral, lá em Pilar, Antônio Sapucaia, em Pilar, Rubens Holanda, em União dos Palmares, Severino Leão, lá em Arapiraca. Né? Então, cada cidade tinha, lá em Palmeira, né? Tinha também o Ivan Barros. Então, você tinha uma série de pessoas que tiveram um papel assim importante dentro do círculo político e cultural de Alagoas. Então eu disse, ô Pedro, vamos fazer esse Douglas dá um filme arretado. Eu digo, vamos fazer esse clube dos correspondentes de Alagoas, porque foi uma experiência que eu passei. Então eu tenho uma conexão com o jornalismo, já fiz muita palestra em faculdade de jornalismo sobre essa conexão da história com o jornalismo, porque eu vivi essas duas coisas muito fortemente e então aí veio a linguagem mais acessível que o jornalista tem, aí vai daquela coisa entroada que antigamente a história era, então que você tinha uma dificuldade de desconstruir, de entender aquilo, né? Então a linguagem, o Marques Mello, que foi um grande jornalista, era incrível ver o Marques nos congressos nacionais e internacionais, como ele era paparicado, como ele era admirado, como ele era exaltado. Era uma figura notável mesmo. Né? Então, eu tenho essa conexão e acho que há muita coisa do jornalismo. Como é que você entende a Revolução Russa sem aquele trabalho do jornalista, o Rede? Né? E você está vendo aqui aqui no Brasil, né, o sucesso dos jornalistas que tomaram o emprego dos historiadores. Os historiadores têm uma raiva, passaram na universidade, isso não é história. É a história, só porque eles descodificam. Montada sobre Aliás, outro prisma, não é, professor? isso, quem registrou pela primeira vez foi um estrangeiro, né? Que era membro do Instituto Histórico Brasileiro, um cientista famosíssimo. Eu não me recordo o nome agora, ainda estou com um pouquinho de esquecimento, né, das coisas, mas ele foi quem disse a linguagem do historiador tem que ser uma linguagem fácil de entendimento. Né? E eu briguei muito, fui muito criticado quando eu escrevi a tese sobre o populismo em Alagoas, né, sobre o impeachment de Falcão. Então, isso, Maria, isso aqui passei a ser um leproso, né, porque, olha, você não é assim, história tem que. Não, a gente faz tem que averiguar os fatos, tem que citar as fontes, né? Tem que Claro. pesquisar muito, mas a linguagem não tem nada a ver disso. Né? Nada a Professor, ver com isso. ainda sobre essas características que marcam a sua trajetória de vida, sobretudo na condição de historiador, né? A gente vai dar um pequeno intervalo de 1 minuto e voltaremos no próximo bloco a tocar sobre esse assunto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor, doutor, historiador Douglas Aprata Tenório. Professor Douglas, como eu disse no bloco anterior, né, lembrando o saudoso José Marques de Mello, quando fez deu a
a sua visão sobre a sua contribuição enquanto historiador, né, do pensamento comunicacional, ou seja, ele classifica o senhor como quase único historiador aqui em Alagoas a manter essa ligação estreita com a imprensa, ao ponto de a imprensa procurá-lo sempre, constantemente, né? E nas questões, nos fatos mais relevantes do Estado, a sua opinião. Aí eu pergunto, hoje, atualmente, qual é a sua, vamos dizer o seguinte, como o senhor vê a produção jornalística, cultural, para expressar esse momento político que a gente vive no país? Olha, acho que é um momento sui generis, né, de um novo tempo. Nós vivemos um tempo muito diferente. Até o desaparecimento de jornais diários, que passam a ser semanais, um jornal como a Gazeta de Alagoas, né, a Tribuna, que continua com essa chama de fazer assim diariamente uma cooperativa de jornalistas, né, a dificuldade dos jornais de enfrentar a imprensa digital, né, que é uma realidade. Eu estou também na educação, isso eu estava debatendo até agora com o meu pessoal e com o pessoal que veio de Brasília, né, veio discutir conosco, né, os rumos da educação em 2022, é exatamente de um tempo novo, que a gente tem que não ir com muita sede ao pote, mas não ficar atrás, porque senão nós seremos engolidos, né? Então, nós vivemos numa era de incerteza e de extremos, né? Eu vejo com muita tristeza uma divisão muito grande. Então, a gente tem que ter serenidade. Agora, nós não podemos exatamente entender as coisas de forma extremamente radicalizada, seja de qualquer lado. A gente tem que ter a serenidade, né? Tem que ter a crença na ciência, de saber dos fatos, das versões, porque o jornalismo, e Zé Marque Mello foi sempre uma pessoa muito defensora disso, de ouvir todas as fontes e dar a opinião. Mas você não pode ser ativista de qualquer extremo, de qualquer partido. O Ativista ativismo ideológico fica na informação, isso quer dizer. Exatamente. Então, a gente tem que ter exatamente esse meio termo, essa equidistância, e é bom você ter a equidistância, e exatamente criticar aquilo que é preciso. É preciso criticar. Eu sempre fui muito crítico, né? Você veja, minha primeira coisa de jovem foi criar um jornal, Lutar para Construir. O nome já diz tudo, né? Porque tinha muita coisa a fazer reparo, e eu então precisava, eu então reuni uns amigos e disse, vamos criar, fizemos uma biblioteca, fizemos um clube de xadrez lá em São Miguel, e por isso a gente pagou caro, né? Isso aqui, o Movimento de Cultura Popular, chamava Movimento de Cultura Popular, e o nome já afugentava, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa serenidade de saber o caminho mais viável para o nosso país. A gente está tendo um momento de extremos, né, de radicalização. O país está dividido, mas isso no mundo todo. Você vê na Europa, você tem na França, né, uma divisão muito forte hoje com a imigração, não é aquela França de 20 anos, de 30 anos atrás. Você vai para qualquer país, também na Inglaterra, a mesma coisa, nos Estados Unidos, a mesma coisa, republicanos e democratas. Então, a gente tem que estar com a serenidade. Então, eu acredito que não é o extremo, nem a violência, nem a virulência das palavras que vai resolver nada, né? É exatamente a crítica forte, vigorosa do que está errado, né? E da nossa posição sempre firme para defender, né, os preceitos de humanidade, né, Professor, perdão interrompê-lo, né? Mas nós sabemos que a educação é um dos pilares mais importantes para o desenvolvimento de um país. Como ex-secretário da Educação e da Cultura aqui de Alagoas e como atualmente, não é, vice-reitor de um centro de estudos superiores como o SESMAC, qual é a sua avaliação? O que dizer sobre a atual política educacional no Brasil? Desastrosa, desastrosa, totalmente desastrosa. É uma coisa
que não há nem como qualificar, né? Educação é a prioridade das prioridades. Educação você precisa ser administrada porque tem experiência de educação, né? Então, nós temos uma gestão desastrosa, né? Então, tem que, efetivamente, a gente saber que sem educação, sem cultura, sem ciência, você não pode ir prosperar, né? Então, nós temos feito isso no SESMAC. Então, como vice-reitor, tenho a oportunidade de sempre estar antenado com as mudanças, com os novos conceitos, né? Mas você não pode exatamente ir para o extremo. Então, as pessoas querem ensino EAD. Meu Deus do céu, ensino EAD tem que ter. Tem pessoas que não podem frequentar as aulas, que trabalham, que estão no interior. Então, o ensino EAD é importante, veio para ficar. Mas você não pode prescindir exatamente das aulas presenciais. Agora mesmo eu saí dessa reunião, né? Nós estamos com reunião ontem, o dia inteiro, hoje, o dia inteiro, exatamente para ver os rumos da nossa instituição com relação a esse momento de ensino. Sim, mas isso não é. O ensino à distância é uma coisa, você tem que ter uma vertente da educação hoje importante, mas você tem um ensino híbrido, presencial, que é preciso você ter. Como é que você vai dar ensino à distância num aluno de medicina, num aluno mesmo de direito, sem você ter o professor para levá-lo para o núcleo de prática jurídica? Ou um aluno que mora na periferia e não tem a condição de comprar um celular ou um computador, não é, professor? Sim. Não pode ser. Não então, funciona. No Brasil não funciona. Não funciona. Mas no Brasil não, em nenhum lugar. Então, você tem que ser o ensino híbrido. A gente não pode... você tem que ter o nicho do ensino à distância, e ele veio para ficar. E você tem o ensino presencial. Hoje a gente tem que trabalhar com o ensino exatamente híbrido, com algumas aulas, porque, por exemplo, nós estamos aqui você e eu estamos dando uma aula para alguns assuntos, né? Pertinentes ou impertinentes, não sei. Mas é preciso que a gente use a tecnologia, mas não a usar a tecnologia de forma... Olha, o Goretti, eu desço do aeroporto e eu fico triste. Eu vou um hipermercado, eu fico triste. Você entra porque você coloca o seu carro vem, você não tem uma pessoa para lhe atender, né? Então você tirou o emprego de pessoas. A gente está desaparecendo os empregos. A digitalização é boa, é excelente, eu sou favorável. Ninguém é mais defensor exatamente das inovações do que eu. Eu tenho feito isso no SESMAC com muito sucesso. Mas não é assim. A gente tem que preservar emprego. Como é que fica o emprego? A tendência é a gente ficar com máquinas sem emprego. Então, você vai para um hospital e tem uma cancela lá, quebra, você fica lá esperando, está doente, precisando ser atendido. Não tem alguém, você tem que a pessoa ir lá e voltar. Então, para que tirar? É uma sanha de ganância, de lucro, a todo custo. Então, essa questão deveria ser vista pelos nossos legisladores, pelas nossas autoridades, né? Você vai para o ônibus, o motorista, ele tira a bagagem, ele tira a senha, né? Como é que pode? Então, não pode. Então, o emprego é importante. E a maioria das nossas... Desumaniza as relações, né, professor? Desumaniza as relações. Então, isso é muito perigoso. Então, é aquilo que eu digo, o meio termo é sempre o mais... A gente não pode evitar, nem deixar de ter exatamente as coisas mecanizadas, mas não pode também ser mecanizada a tal ponto, né? Esse ser humano generalizado. Então, os empregos estão desaparecendo. Essa é uma tendência do século XXI, porque não existe essa percepção por parte das nossas autoridades, nossos representantes do povo, de que é preciso preservar os empregos, né? Então, é essa visão do historiador que eu fico muito preocupado com o futuro. A gente tem uma legião de pessoas desempregadas, porque a maioria do nosso povo não tem mas tem os cursos. Não, mesmo com os cursos, as pessoas não conseguem emprego, porque estamos dizimando os empregos. E eu acho, como historiador, que isso é extremamente perigoso, muito perigoso para a sociedade. Pois bem. Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil,
situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje tem o prazer de receber o professor, doutor, escritor e historiador Douglas Aprato Tenório. Professor, antes de fazer a pergunta inicial desse último bloco do nosso programa, me responda, esse fundo que o senhor escolheu é do Mar de Alagoas? Porque eu estou vendo um Caribe aí. Olha, eu acho que é do Mar de Alagoas. É aqui do SESMAC. Eu estou saí da reunião, aí vim para cá, para uma outra sala, né? Mas imagino que seja de Alagoas, porque Maragogi? o Caribe... Não, acredito que sim. Acredito que sim, viu? O Cristiano está me dizendo aqui que é verdade, que é aqui em Maragogi. Então, nós não temos nada a temer do mergulhar Caribe. nesse mar de Não água temos nada a temer do cristalina. Caribe. Lagoas, esse nosso litoral é único, é lindo, é apaixonante, né? É verdade. Eu estou com uma saudade de um banho de mar há muito tempo que eu não tomo banho de mar. Desde a Covid, não que eu tive Covid, porque a gente evitava, estavam proibidas as praias. Que coisa boa, né? Esse corpiral, esse ar marinho, né? Essas águas tépidas, isso é made in Alagoas para o mundo. Só em Alagoas, nosso litoral aqui brasileiro. Professor, o senhor me falava sobre a realização de um evento que está relacionado ao Congresso das Ligas. É um evento cultural? O que é que vem a ser? Olha, ao tempo, eu disse a você no início, ao tempo que eu produzo culturalmente, produzo meus livros, faço minhas pesquisas como historiador, eu também tenho um cargo de gestão de professor, que eu sempre fui a vida toda. Professor e gestor educacional, né? Cheguei a secretário de Educação do Estado, a diretor da FEMAC, que era secretário de Educação Municipal, diretor do colégio, etc. Então, no SESMAC, eu ponho ao meu serviço a minha experiência de gestor educacional, que é grande, não é pequena, porque a minha vida toda eu fiz isso. Então, eu tenho a obrigação de ser razoável para bom nisso, porque só foi isso que eu fiz, né? Eu não sei trocar um pneu, se você sabe, mas eu sei, a educação eu sei, né? Eu sei e acompanhei. Então, aqui na instituição, a gente tem feito todo o possível para a popularização da ciência, para a integração dos saberes, porque os saberes dos campos científicos, dos campos das ciências, eles se interconectam, não existem isolados, né? E a difusão da ciência, da tecnologia, da inovação e da cultura. Isso a gente tem feito um trabalho intenso, correto? Eu tenho feito um trabalho intenso, isso à frente, né, da vice-reitoria e por delegação do nosso reitor, que me tem estrita confiança, que me conheceu ainda quando prefeito, né? Então, feira cultural de livros também. Sempre. Então, hoje nós temos uma premiação dos nossos pesquisadores, que a gente nunca deixou de trabalhar nessa pandemia virtual, agora híbrido, né? Então, nós temos hoje uma premiação dos nossos pesquisadores que captaram recursos do CNPq, da FAPEAL, da CAPES, do Ministério da Saúde, da Educação. Então, nós temos intensamente a pesquisa. E eu me orgulho de dizer que implantei a pesquisa no SESMAC, que não existia, né? Que implantei a extensão também no SESMAC, professor? Que não existia, permanentemente. Então, nós temos um congresso
Nacional de Ligas Acadêmicas. As ligas acadêmicas são dos alunos, né? Então nós temos 120 ou 130 ligas acadêmicas. É o maior número de ligas acadêmicas do Brasil. Ninguém sabe disso. Então, nós vamos ter um Congresso Nacional de Ligas Acadêmicas aqui no SESMAC, né? Nós vamos lançar 12 livros. Olha, qual foi a editora alagoana que lançou livros aqui? Ninguém. Nós estamos lançando, nós lançamos o ano passado, estamos lançando de novo. Não são livros do professor Douglas, porque eu pago meus livros, mas eu coloco o selo da editora para que a gente tenha no ranking. Então, é livro sobre dermatologia, sobre saúde, sobre cultura, 12 livros nós estamos lançando aqui, né, da editora do SESMAC, é a editora que não parou. Ninguém conseguiu fazer isso aqui, né? Nós temos, então, o lançamento da revista. Nós temos a revista da instituição, o quinto número da revista, que é uma revista digital. Nós temos um salão virtual de extensão, como temos de pesquisa hoje, que nós vamos premiar também os projetos de extensão, que são importantes para estar na periferia, que está no interior, para estar exatamente nos bairros mais desassistidos, com trabalhos exatamente para ajudá-los na qualidade de vida. Então, nós vamos ter uma feira cultural, né? O SESMAC na rua, que a gente já fez o primeiro, mas a pandemia nos evitou, mas vamos fazer agora, no final de novembro, começo de dezembro, uma feira cultural aqui na rua, né? Com uma apresentação de artistas, com stands, entendeu? A gente vai fazer isso. De forma que são essas coisas que me movem. Eu sempre lhe digo, eu me orgulho muito de ter popularizado a história, né? A história ficava sempre nos gabinetes, com a linguagem empolada, e eu voltei ao grande biólogo, não me lembro do nome dele agora, que eu já disse a você que de vez em quando eu me esqueci de alguma coisa, ainda não estou de todo bom, mas ele foi fundador do Instituto Histórico Brasileiro e era muito amigo do imperador, escreveu o tratado, que é hoje uma bíblia, né, para a biologia, era europeu, né? Mas então ele dizia no Instituto Histórico que não entendia aquela linguagem dos colegas, né? Que a gente tinha que ter um colar, o historiador tem que popularizar a história do país e fazê-lo de uma forma... Promover a acessibilidade, né? Nesse contexto, professor, como o senhor vê o incentivo à juventude que hoje está robotizada pela tecnologia, seja no WhatsApp, no Instagram, no celular? Olha, esse é um dos problemas do nosso século XXI, né? A gente tem isso em casa com nossos netos, né? Com nossos netos, né? A gente tem isso em casa. Tem que disciplinar horários, né? Temos que disciplinar horários, nós temos que escolher também, como nós somos os tutores deles, né? Eu acho que aí também é um papel do pai, porque o avô não pode entrar nessa seara, né? Mas pode sugerir, né? Porque quem tem o comando são os pais, né? Mas isso é um dos problemas do século XXI, de você ser refém da máquina. Então a gente não pode ser refém da máquina. Nós temos que exatamente ser dono do nosso destino. Nós, humanos, nós criamos os computadores, nós criamos os robôs. É claro que são importantes hoje, né? Eu já fiz consulta, tenho feito consulta médica, né? Telemedicina é importante, mas não pode ter ausente o profissional. Então, hoje, por exemplo, tem um robô chamado Leonardo da Vinci, né, que faz cirurgias fantásticas, né? Tenho colegas que já fizeram cirurgia de próstata, uma série de cirurgias, e ele deixa o mínimo de sequela, não corta só no lugar. E isso você pode fazer, por exemplo, no Recife, você pode fazer aqui, né, com a máquina aqui, com um profissional. Mas a máquina não age sozinha, né, professor? Ela tem de ter a condução de um profissional que estudou, aqui no que se SESMAC, especializou. exatamente. Né? Então, essa pessoa que manipula o computador, que trabalha com o computador, ela tem que ser altamente preparada. Então, é uma cirurgia que deixa pouquíssimo margem de risco, porque ela vai no cerne do problema. Mas quem está lá com o dedinho colocando na máquina, ele pode fazer em Recife, né? Fazer em Recife com o robô aqui, mas sem o ser humano, esse passo assim, nós vamos ser digamos assim, manipulados pelos robôs. Então a gente volta àquele filme, né, do Exterminador pela do Futuro, inteligência artificial, né? A inteligência artificial, que esse é um problema que está presente no nosso século XXI. Como eu já disse, o século XXI é um século de ambiguidades, de incertezas, né?
que a gente não tem receita para isso, a gente tem que estar discutindo isso agora. E então entra na educação. Entra na educação. Então, eu não posso fazer, de vez em quando, a gente vai ficar em casa. Não, a gente tem que vir para a aula, embora algumas disciplinas você pode escolher para fazer, porque é preciso mesclar. Então, aquilo, né, você tem que ter uma terceira via, né? Que é outra coisa. Professor, quando o senhor coloca essa terceira via, isso se aplica também à política partidária no país? Entendeu? Então a gente tem que ter exatamente um meio termo, né? Aquilo que os gregos já diziam, os filósofos gregos foram os pais de tudo, né? E é preciso exatamente ter essa equidistância, né? A gente não pode entrar no extremismo, porque não leva a nada. Extremismo não leva a nada. A gente tem que ter exatamente essa consciência. Então, na educação, Gorete, que eu sei que você se interessa imensamente, você e Pedro, né? Pedro foi professor, inclusive, né, da nossa universidade, foi meu colega lá na universidade, seu marido. É preciso que a gente tenha consciência que estamos num novo tempo. Você nem pode estar lá muito atrás e nem pode também ir com muita cedopote, porque não resolve. Não, vamos fazer, aí tem colegas, vamos fazer tudo. Não, enquanto eu estiver aqui, não vamos fazer, não. Nós não vamos ter EAD. O EAD precisa ter um nicho dele, é o EAD. Nós temos o presencial com algumas disciplinas, digamos assim, que é virtual, uma, duas, três. Pode-se dizer até que o AD é desestimulante, aluno... né, professor? Porque sim. o contato presencial é que possibilita uma integração maior, a interação, professor-aluno, enfim. A socialização, professor-aluno. Então, é aquilo ali, o meio termo. Eu sou partidário disso. Então, a gente tem que juntar. Nós não podemos estar com o olhar do passado, do século XX. Né? A gente não pode ter. Passou, o século XX passou. E o século XX é dessa. Né? Eu fui da época da palmatória. Eu estudei com a palmatória lá no grupo escolar Visconde Sinimbu, estadual. A palmatória, o castigo, puxando orelhas, as orelhas são enormes, porque eu recebi tudo puxando orelhas. Mas evoluímos. Mas evoluímos, então esse tempo passou, então a gente vai se adaptando ao momento. Agora, não pode se adaptar de tal forma que você entre de cabeça para fazer uma série de maluquices que não estão ainda comprovadas. Tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Né? Nós estamos estudando, eu estou estudando com o meu pessoal todo aqui, agora meus coordenadores de pesquisa, de ensino, de pós-graduação, né? todos estão aqui reunidos, Faculdade do Sertão, Faculdade da Agreste, né? A gente pensar o próximo ano. Uhum. Professor Douglas Aprato, tivemos gente de Brasília, pequeno problema para a gente discutir o problema, porque... Pois não. Efetivamente, não há vamos receita. Aproveitar, professor, para dizer o seguinte, estamos no minuto final, infelizmente, da nossa entrevista. Surgiu um probleminha na conexão, mas nada que comprometa a nossa conversa. E aí, eu quero me desculpar. Para fazer umas considerações finais desse momento histórico que é tê-lo no programa. Olha, eu quero pedir desculpa a você e aos telespectadores por, às vezes, eu derivar, mas isso é do historiador. A minha mente é caótica no sentido de ter muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Eu leio muito, eu vejo muito, e agora me Tem rendi muitas ao caixinhas jornal. de conhecimento. Sim. Mas como eu gosto do jornal impresso, eu gosto do jornal, mas eu sei que já não pode ser assim. Eu tenho um jornal impresso, mas eu tenho um jornal digital que eu vejo todos os dias, todos os jornais do Brasil e do mundo que eu possa ver, que tenha tempo para ver. Então, essa equidistância, essa inserção na modernidade, na pós-modernidade, né? Acho que é pós-pós, né? Porque a pós-modernidade depois da escola de Frankfurt e essa coisa. Então, a gente tem que estar inserido nesse momento novo, né? Da humanidade, de tecnologia, de inovação, mas que jamais pode carecer daquilo que se chama humanidade. Né? Nós somos humanos e devemos exatamente trabalhar como humanos, vendo a figura humana que é complexa. Então, eu falei da medicina, da telemedicina, da medicina robótica, que eu tenho um núcleo de robótica excepcional aqui, o professor Mozart faz prodígios aqui, até membros para pessoas amputadas, faz aqui uma série de coisas, mas a gente não pode prescindir do ser humano.
não pode prescindir, né? Como eu disse, o Leonardo da Vinci é um robô extraordinário, faz cirurgias fantásticas, não deixa quase nenhuma lesão no indivíduo, mas se não tiver o homem lá em Recife ou no Rio de Janeiro, com o aparelhinho manipulando, nada feito. Então, essas palavras que eu deixo é isso. Vamos torcer para que a gente consiga, com serenidade, encontrar um projeto nacional para o nosso país que tenha na educação, na saúde, na cultura, na ciência, os seus pilares. A infraestrutura é importante sim, mas a educação é a prioridade das prioridades. A tecnologia, ela tem que estar dentro da educação, e a educação é quem comanda a tecnologia e não o inverso. Perfeito, professor. Perfeito seu pensamento sobre essa questão tecnologia e humanos. Obrigada mais uma vez pela sua participação e até a nossa próxima entrevista, nossa próxima oportunidade de debater assuntos do interesse de todos. Obrigada. Saúde. Um abraço Viva a todos. saúde. Um abraço a todos. Viva a saúde. Um abraço a todos. Todos vocês, telespectadores, e principalmente a você, Gorete, que me deu a honra e a alegria de estar aqui com você debatendo. E peço desculpa por, às vezes, eu exatamente passar por uma variante aí que não é a que você estava fazendo. Mas é que o pensamento é muito complexo. É recíproco. Obrigada. Bem, ficamos por aqui. Obrigada a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.